Quantas vezes você já ouviu que algo precisa morrer para que algo novo possa nascer? Mas e se eu te dissesse que algumas dessas mortes não precisam ser físicas? Que, na verdade, as mortes mais importantes que enfrentamos na vida são aquelas que nos transformam por dentro, deixando para trás o que já não faz sentido para abrir espaço para o que realmente importa. Essas mortes, que eu gosto de chamar de boas mortes em vida, são escolhas. Escolhas difíceis, muitas vezes dolorosas, mas sempre libertadoras. E hoje nós vamos explorar juntos essas mortes, porque no fim das contas é preciso deixar ir para poder renascer. Se você já sentiu a prisão em padrões que não fazem sentido, em histórias que você conta para si mesmo, ou até em relações que te seguram, isso aqui é para você. Aqui vamos entender como morrer em vida pode ser o passo mais importante para que você finalmente viva como quem você nasceu para ser. Boas mortes em vida. Como renascer em uma nova versão de si mesmo. Quando falamos em morrer em vida, não estamos falando de desistir, mas de se libertar. De abrir mão de partes de nós mesmos que em algum momento foram úteis, mas que agora apenas nos seguram no mesmo lugar. Pense por um momento. Quantas coisas você carrega que já não fazem sentido? Quantos padrões de pensamento, hábito, relacionamentos ou histórias que você mantém por medo de deixar ir? É como segurar uma corda que já te machuca, mas que você não solta porque acha que precisa dela para sobreviver. Essas mortes não são fracassos, são marcos de transição. Ciclos que chegam ao fim para dar início a outros ciclos. No entanto, cada uma dessas mortes exige que você tenha coragem. Coragem para enfrentar a dor de deixar para trás o que é confortável, mesmo porque é esse conforto, esse costume, que está sufocando a sua capacidade de crescer. Saiba disso. Toda boa morte em vida carrega em si o potencial de um renascimento. Quanto mais você solta o que te prende, mais espaço você cria para aquilo que realmente importa para você. Deixe morrer o que já não é você, para que você possa nascer. A primeira boa morte que enfrentamos é a da necessidade de aprovação externa. E essa talvez seja uma das mais difíceis, porque desde cedo somos condicionados a buscar validação, seja dos nossos pais, professores, amigos, estranhos. A gente cresce acreditando que precisamos ser vistos e aceitos para ter aquele sentimento de que somos completos. Mas aqui está a verdade. A necessidade de aprovação é uma prisão invisível. Quanto mais você tenta agradar aos outros, mais distante você fica de si mesmo. E aqueles que gostam de você não querem você longe de você. Querem poder ficar perto de você enquanto você se aproxima de si mesmo. Eu sei que pode ser assustador abandonar esse hábito. Afinal, a validação externa nos dá uma sensação de segurança, mas ela é falsa e nunca é o suficiente. Não importa o quanto você tente, sempre há alguém para quem você não será bom o suficiente. E a verdade libertadora é a seguinte: você não precisa ser. Quando você deixa morrer a necessidade de aprovação, algo muito incrível acontece. Você começa a se validar, você percebe que é suficiente exatamente como é, sem filtros, sem máscara, para as pessoas que você já considera que são importantes e para as pessoas que já te consideram importante. Nesse momento você se dá conta de que a aprovação que realmente importa nunca esteve fora de você, ela sempre esteve dentro. Então eu te pergunto, quantas vezes você sacrificou a sua autenticidade só para ser aceito? Tá na hora de soltar essa corda, de deixar essa parte de você morrer
para que uma versão mais livre de si mesmo possa nascer, aquela que corresponde com quem você é no presente e quem você quer se tornar no futuro. Você não precisa de aprovação externa para ser quem nasceu para ser. A segunda boa morte em vida é a das narrativas limitantes. Essas histórias que contamos para nós mesmos repetidamente e até acreditamos que são a verdade absoluta. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Aquelas frases que começam com "eu nunca vou conseguir", "isso não é para mim", "eu sou assim". Essas histórias têm um poder incrível, porque elas definem o que você acredita ser possível. E como você deve saber, a realidade é moldada pelas lentes das suas crenças. E o problema é que muitas dessas narrativas não são suas. Elas foram plantadas por outras pessoas, pela família, pela sociedade, pelas experiências ruins do passado, e você as carregou sem questionar. Ou quando questionava, por buscar a resposta ainda no externo, elas foram substituídas por mais crenças baseadas em aprovação externa. Consegue enxergar um padrão? Mas aqui tá a boa notícia. As histórias elas podem ser reescritas e a morte das narrativas limitantes começa quando você para, olha pra dentro e pergunta: essa história que eu conto pra mim, ela ainda faz sentido? Ela alguma vez fez sentido? E o mais importante, ela me serve ou ela me prende? Se ela não te serve, deixa morrer. Porque você não é a soma das coisas que deram errado. Você é quem escreve o livro que ainda está sendo escrito. Quando você deixa essa narrativa morrer, o que nasce é uma nova possibilidade, uma nova visão de quem você pode ser, agora não mais seguindo direções que não foi você que escolheu. E tudo começa com uma simples decisão: não ser mais prisioneiro da sua própria história, não ser mais prisioneiro da própria memória. Então me diga, que histórias você está contando para você mesmo hoje? E quais dessas histórias precisam morrer para que você possa nascer? Está na hora de reescrever a sua história. A terceira boa morte em vida é a morte do controle absoluto. E essa talvez seja uma das mais desafiadoras, porque fomos ensinados a acreditar que para ter sucesso precisamos controlar tudo, cada detalhe, cada resultado, cada passo do caminho. Mas a vida, assim como um rio, não pode ser controlado. Você pode remar, pode ajustar o curso, mas nunca será capaz de impedir o fluxo. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais você se desgasta e, ironicamente, menos controle você tem. Deixar o controle morrer não significa desistir, significa confiar. Confiar que, mesmo diante da incerteza, você tem capacidade de navegar. E se mesmo com incertezas você sobreviveu até hoje, imagina se você confiar mais ativamente. E quando você faz isso, algo incrível acontece. O peso da perfeição começa a desaparecer. Você começa a se permitir errar, ajustar, aprender e seguir em frente, sem carregar o fardo do "e se?". Quando você abre mão do controle absoluto, você descobre algo precioso: a leveza. E é nessa leveza que a verdadeira criatividade, coragem e autenticidade podem florescer. Então me diga, em que parte da sua vida você está segurando com tanta força que esqueceu de fluir? Talvez seja a hora de olhar, soltar, confiar no processo. Porque às vezes soltar o controle é a única forma de realmente encontrar o caminho que você busca ao tentar controlar. Deixe o rio fluir e solte o que você não pode ter controle.
A quarta boa morte em vida é a mais difícil para muitos, a morte das relações tóxicas. E antes de qualquer coisa, quero deixar algo claro. Não estou falando apenas de pessoas. Relações tóxicas podem ser com ambientes, trabalhos, hábitos e até com você. Mas sim, às vezes as relações são com pessoas, porque mesmo próximas, drenam sua energia, minam sua confiança ou te puxam para baixo. E sabemos o quão doloroso é admitir isso, porque deixar alguém para trás parece cruel, parece abandono. Mas aqui está a verdade. Segurar uma relação que te destrói não é amor, é apego. E quando você não abandona aquilo que te faz mal, você está se abandonando. Deixar uma relação tóxica morrer é um ato de amor próprio. É dizer para si mesmo: eu mereço algo melhor. Eu mereço um ambiente onde minha energia seja nutrida e não sugada. E quando você faz isso, uma coisa mágica acontece. Você abre espaço para novas conexões, para pessoas que elevam você, para ambientes que te inspiram, para hábitos que te fortalecem e fortalecem o todo que você quer construir. Eu sei que não é fácil. Eu nunca disse que seria. Você vai sentir falta, mas você já sente falta de muitas coisas. E você vai questionar sua decisão. Mas confia em mim. Com o tempo, você vai perceber que aquilo que você sente que perdeu abriu espaço para tudo que você queria ganhar. Então olha ao seu redor. Quais relações, ambientes ou hábitos estão te segurando no mesmo lugar? E o mais importante, quais precisam morrer para que você possa crescer? Amor próprio é deixar ir o que não te faz bem, seja interno ou externo. A quinta boa morte em vida é a morte do medo paralisante. Esse medo que, mais do que nos proteger, nos mantém presos. E eles nos sussurram ao ouvido: não tente, você vai falhar. E se não der certo? E se você não for boa o suficiente? Você já percebeu como o medo não precisa de provas? Ele não precisa de lógica, ele só precisa de uma pergunta: e se? Atrelado a um sentimento de medo. E com isso ele te congela, ele te faz desistir, mesmo antes de começar. Mas o medo, quando visto de perto, é apenas uma sombra. Ele parece grande de longe, mas quando você chega mais perto, descobre que não tem substância. Deixar o medo morrer não significa não sentir medo. Significa não deixar que ele decida por você. É sentir o medo e ainda assim dar o próximo passo, se for o melhor para você. E sabe o que acontece quando você faz isso? O medo diminui, ele perde o controle e você descobre que do outro lado dele existe algo muito maior: a coragem, o crescimento e a liberdade. O medo paralisante precisa morrer para que você possa viver, porque cada vez que você cede ao medo, você está abrindo mão de uma parte da vida que você gostaria de viver. Então hoje, se pergunte: o que você está evitando por medo? O que você está deixando de viver porque o "e se" te paralisou? E mais importante, o que aconteceria se mesmo com medo você escolhesse dar o próximo passo? A sexta boa morte em vida é a morte do apego material e emocional. E não me entenda mal, apego é humano. A gente guarda objetos, memórias, pessoas e sentimentos como se eles fossem extensões de quem nós somos. Mas aqui está a verdade. O apego, quando não questionado, pode se tornar uma âncora. Ele te prende ao passado, impede que você avance e às vezes até distorce quem você realmente é. Objetos são apenas coisas. Pessoas vêm e vão. Emoções passam. Mas nós resistimos a soltá-lo.
porque acreditamos que, ao perder essas coisas, perdemos partes de nós mesmos. Mas sabe o que é o curioso? Quanto mais você solta, mais você percebe que você é muito mais do que qualquer coisa que você carrega e se permite navegar por mais coisas, mais sentimentos e mais pessoas, mantendo aquelas que ressoam com quem você é de verdade, até que elas deixem de ressoar. Deixar o apego morrer não significa esquecer ou deixar de valorizar. Significa liberar espaço para novas experiências, novas conexões, novas versões de você, novas vivências, tanto para você, mesmo para quem ou o que você está desapegando. E o mais importante, significa lembrar que você não precisa de nada além de si para se sentir completo. Quando o apego morre, o que nasce é a liberdade. Liberdade para viver o presente, para construir sem o medo de perder, ou apesar do medo de perder, para amar sem se prender e sem prender ao outro. A morte do sim é uma das mortes mais libertadoras que você pode experimentar. Porque às vezes dizer sim o tempo todo não é um sinal de bondade ou coragem. É um reflexo do medo. Medo de desagradar, de parecer egoísta, de não ser o suficiente para as expectativas dos outros. Mas aqui está o problema. Cada vez que você diz sim para algo que não está alinhado com você, você está dizendo não para si mesmo. Aprendemos que o sim é a resposta certa, a resposta segura. Mas será que é? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes o sim te custou energia, tempo e até a sua paz? Deixar o sim morrer não significa ser egoísta ou insensível. Significa ter clareza. Significa escolher conscientemente onde colocar sua energia. Isso só acontece quando você aprende a dizer não sem culpa. Porque o não é uma rejeição. É um ato de proteção. É um ato de amor próprio e amor com o outro. Porque aquele que está te propondo alguma coisa não vai querer um sim aonde você deveria dizer não. Quando você deixa o sim automático morrer, o que nasce é a autenticidade. Você para de viver para agradar e começa a viver em alinhamento com o que realmente importa para você. E o mais legal é que viver isso já agrada quem deveria. Então eu te desafio. Da próxima vez que você se sentir tentado a dizer sim, se pergunta: isso é um sim para mim ou apenas para os outros? Se não for para você, tenha coragem de deixar o sim morrer, porque é nesse não que você encontra a sua liberdade para cultivar a sua alegria e a alegria daqueles que torcem por você. Dizer não para o mundo é muitas vezes dizer sim para si e para aqueles que realmente se importam com você, mesmo que eles ainda não entendam. Essas boas mortes em vida, deixa aí a aprovação, as narrativas limitantes, o controle, as relações tóxicas, o medo, o apego e o sim são capítulos de transformação. Cada uma delas dói, cada uma delas exige coragem. Mas como você está vivendo hoje, já não dói? O que elas te dão em troca é algo que nada no mundo pode comprar. A liberdade. A liberdade para ser quem você é, para viver o presente e para se abrir ao que realmente importa. Não pense que você precisa fazer tudo de uma vez. Cada boa morte acontece no seu tempo. O importante é entender que a energia que você gasta não causando essas boas mortes é maior do que se você intencionalmente virar as páginas da sua história. É importante estar disposto, olhar para dentro, reconhecer o que já não te serve e ter coragem de deixar morrer. Porque no final, a vida não é sobre o que você acumula,
mas sobre o que você se permite viver. Agora é sua vez. Se pergunte: o que você precisa morrer para que uma versão mais verdadeira possa nascer? Não precisa responder agora, mas guarde essa pergunta e reflita. Quando a resposta vier, confie no seu processo, porque renascer é o maior presente que você pode se dar. Boas mortes em vida, o começo do seu renascimento.